A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a irmã Leia Lima, membro do Campo do Quinoá, uma igreja pastoreada pelo pastor Francisco do Nascimento Rolim. Sou superintendente da Escola Bíblica Dominical na congregação Shekinah com o pastor Elias Chagas. Nós já estamos na última lição do nosso primeiro trimestre de 2021. E o tema principal para todo esse trimestre, meus irmãos, foi o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós vemos durante todo esse trimestre que há uma atuação do Espírito Santo sobre a doutrina bíblica. Em todos os momentos o Espírito Santo, ele tem feito parte de nossas aulas, ele tem sido presente em nossos momentos na nossa escola bíblica dominical. Por isso o pastor Ezequias, comentarista dessa revista, trouxe essa temática, muito abrangente, falando de vários assuntos da lição com esse aspecto. Como eu disse, o tema da nossa lição é um tema muito especial, que é voltados os nossos olhos para a bendita esperança, onde nós vamos entender um pouco sobre escatologia. E a gente ouve falar essa palavra de escatologia. E o que é escatologia cristã? É o estudo, meus irmãos, do fim dos tempos. É a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. Então, é como nós vamos compreendendo a nossa visão pentecostal, a linha de pensamento da nossa igreja acerca dessa temática. Até porque existem muitas outras vertentes de pensamento acerca do arrebatamento da igreja, como de nossos irmãos mais tradicionais, outros irmãos como a igreja presbiteriana, que segue também um outro pensamento interpretativo e é diferente do nosso. Pois alguns têm ideia de que o arrebatamento ele vai acontecer no meio da grande tribulação. Outros pensam que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Mas nós que temos a visão pentecostal, nós não entendemos assim. Nós acreditamos nessa linha que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação e nós viveremos o milênio com o Senhor. A nossa referência básica, ela se encontra na nossa lição em Tito, no capítulo 2 e versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está com a sua revista em mãos, você pode pegar e pode estar acompanhando essas leituras. A nossa verdade prática diz o seguinte: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então a nossa esperança escatológica, ela é confirmada pelo nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, que é pautado também na palavra de Deus. E isso nós ficamos felizes, porque há estudos sobre o arrebatamento e tudo que a visão a qual nós compreendemos e que nós seguimos é uma visão pautada na Bíblia e que a gente vai vendo isso se concretizando ao longo da história, ao longo dos tempos. O primeiro tópico da nossa lição está escrito assim: breve Jesus virá, que é a nossa lição dos adultos. Então, na nossa linha de pensamento interpretativa pentecostal, nós entendemos que a vinda de Jesus está cada dia mais próxima, cada dia mais perto. E para nós, os pentecostais, o arrebatamento, ele vai acontecer, meus irmãos, a qualquer momento, de modo invisível para o mundo e de forma visível para os santos. Glória a Deus, que são os crentes em Jesus. E o que isso nos diz? É o que nós sempre lemos na palavra do Senhor, é o que nós ouvimos dos nossos pais, quem nasceu num lar cristão, é o que nós ouvimos dos profetas, é o que nós ouvimos dos nossos pastores, que nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Em milésimos de segundo, a igreja poderá não mais estar nesse mundo. Então, esse evento, ele só acontece para quem? Para a noiva de Cristo. A noiva preparada,
a noiva separada, a noiva comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo tem uma atuação esplendorosa em todo esse evento. E esse grande evento acontecerá de forma repentina. E na Bíblia nós conhecemos esse fato de tirada repentina da igreja como o rapto da igreja. O mundo não verá, mas sentirá a falta da igreja. O mundo sentirá a falta daqueles que oram, daqueles que clamam, daqueles que pedem. O mundo sentirá a falta da intercessão, da sua intercessão, da minha intercessão. O mundo sentirá a falta de você e sentirá a falta de mim, aleluia. E nós seremos arrebatados, como o mundo vai sentir falta dessa igreja. E isso, irmão, se diferencia da segunda vinda de Jesus, que para nós é quando Cristo vai aparecer em glória com a eleita depois da grande tribulação. E o que Ezequias Soares nos traz em seu comentário é que breve, sim, breve Jesus voltará. E ele está às portas. Nós sentimos isso. Nós estamos sentindo a sua chegada. Nós estamos sentindo ele ao encontro da noiva. O noivo descerá e a noiva subirá ao encontro dele. Aleluia. Então a vida cristã, ela se caracteriza por essa atitude de espera. Por isso que essa revista traz esse tema, voltados os olhos para a bendita esperança. Então nós temos essa esperança em Cristo. A nossa atitude é essa. A atitude da igreja é uma atitude de espera. O ato de esperar a manifestação de Jesus Cristo para nos livrar dessa ira futura. A nossa esperança é a vinda do nosso Rei dos Reis, vindo nos buscar. Enquanto Cristo não retorna para buscar a noiva, o crente deve ter fé e não se desesperar, tal como os crentes lá de Tessalônica, né? Que ao verem os irmãos morrerem antes de Jesus voltar, eles perdiam a oportunidade da salvação. Foi necessário que o apóstolo Paulo interviesse, explicando que haverá a primeira ressurreição. E aqueles irmãos, né, eles ressuscitariam e seriam arrebatados juntamente com a igreja. Paulo teve que explicar isso aos irmãos, para que a sua fé, para que a fé deles, lá dos nossos irmãos antepassados, permanecesse nessa bendita fé, que é voltar os nossos olhos para a bendita esperança que é Cristo. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, com certeza Deus os tornará a trazer com vida, com Ele, e eles ressuscitarão com o Senhor. Porque o mesmo Senhor, Ele vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com Ele lá nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, a esperança de Paulo, assim como toda a esperança da igreja, é alcançar a glorificação. O verdadeiro salvo, ele crê na promessa de Jesus e está aguardando por ele, como Pedro atesta em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, em diante, até o versículo 13. Então, esperar Jesus, meus irmãos, é viver em santidade. Como diz aqui no tópico, breve Jesus voltará. E nós precisamos viver em santidade. A vida cristã plena no Espírito Santo, ela exige que nós nos santifiquemos, que nós possamos ter uma vida santificada, aguardando o nosso Mestre, viver uma vida diferenciada do pecado, nos retirando do pecado, nos santificando para o Senhor, crucificando a nossa carne e tendo uma esperança gloriosa de que Deus, Ele é sim essa ação plena do Espírito Santo na vida das pessoas. Lá em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 17, você pode abrir a sua Bíblia e você vai encontrar um versículo que diz assim: o Espírito e a esposa dizem, vem.
E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça, da água da vida. E se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja um anátema. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus virá, meus amados irmãos. O Senhor Jesus está próximo, a sua vinda está próxima. E breve Jesus voltará. Então, Paulo, nós vemos que Paulo, ele desejava ardentemente a volta do Senhor. Tanto é que em vários versículos a gente encontra Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, à beira da morte, Paulo também ele expressou esse desejo de estar com o Senhor. E ainda ele revelou amor pela sua vinda. Queria, meus irmãos, ele desejava a vinda de Jesus. Quem ama a vinda do Senhor, com certeza este zela pela sua vida espiritual. Este zela pela sua vida com Deus, para ter uma vida plena com o Senhor, para ter uma vida resguardada, outorgada com Deus. A igreja deve prosseguir, se preparando para a volta de Jesus, tendo essa esperança, tendo os olhos voltados para essa bendita esperança, que é a volta de Jesus, conscientizando da volta dele, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Alguns até tentam adivinhar, marcar uma data. Nós já ouvimos muito isso, de alguém dizer que data X Jesus virá. E aí passa a data X e Jesus ainda não veio, não houve o arrebatamento. E depois outros dizem que Jesus virá na data Y, que também não acontece. Por quê? Porque a sua escritura diz que nem dia e nem hora. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus virá. Mas nós sabemos que ele virá, pois ele deixou essa promessa para mim e deixou essa promessa para você, que ele virá. E nós, cristãos, precisamos nos conscientizar que esse dia está próximo, que esse dia está cada vez mais perto. Nós sentimos isso com os sinais que estão acontecendo, com os sinais que antecedem a sua vinda. Então, para que nós possamos nos manter com a vida cada vez mais pura, nós devemos estar em santificação, para que nós possamos nos encontrar com o noivo, né? E a gente até ouve algumas pessoas dizerem que não se prega mais arrebatamento. Em alguns púlpitos de algumas igrejas não se ouve mais falar de arrebatamento, porque ao falar de arrebatamento, a pessoa, o ser humano, fica receoso, fica pensando na sua vida, faz uma análise da sua vida. E é bom que façamos uma análise da vida, todos nós façamos essa análise de nossa vida, porque o Rei está voltando. Nós vemos essa pandemia que está acontecendo, nada mais é do que o sinal da volta de Cristo. E tudo isso, meus irmãos, há algo preparado. Por trás desse vírus maldito, Covid-19, há algo preparado para se implantar o governo mundial. Nós vemos aí a China, né, avante, sempre buscando tomar a supremacia do mundo. Nós vemos aí, quem acompanha noticiários, né, a Bolívia, um país vizinho ao nosso, governo, Evo Morales, ameaçando a igreja, né? Evo Morales sendo um país totalmente comunista, onde nós vemos a implantação do anticristo naquele país, onde os irmãos não poderão mais pregar a palavra de Deus. E eu não estou falando de um lugar longe, estou falando dos nossos irmãos vizinhos bolivianos. E isso nós devemos estar preparados e saber que é o fim do tempo, que nós está bem perto de Jesus vir nos buscar, e nós devemos nos preparar. Então, as pregações que falam sobre arrebatamento levam-nos à santificação, leva à mortificação da nossa carne e buscar mais de Deus, e isso é bom. Então, aqueles que estão cheios do Espírito Santo sempre vão estar atentos aos sinais e à volta de Cristo. Irmã Leia, quais são os sinais da volta de Cristo? São esses, meus irmãos, que está aí aos nossos olhos. Guerras e rumores de guerras.
Quem nasceu num lar cristão, mesmo que você não tenha nascido num lar cristão, mas você já ouviu falar. Você já ouviu, já viu na história guerras que acontecem. Tensões, né, dos Estados Unidos e China, essa guerra fria. Que aí quando eu falo de guerra fria, eu não estou falando da guerra que manda míssil, da guerra que vai lá e destrói as casas, destrói as pessoas, mas estou falando de uma guerra invisível, onde se constrói um vírus e é jogado para todo mundo, dizimando famílias, dizimando pessoas. Isso é uma guerra fria e nós vemos isso. A pandemia ela está contribuindo, irmãos, com certeza, para a construção do governo mundial, como eu já disse aqui para vocês. Há uma perseguição na igreja nos Estados Unidos e há uma perseguição aqui também no Brasil. Então, a gente ouve muito falar dessa teologia da prosperidade e atualização da Bíblia, pessoas que querem andar segundo a consciência da carne. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E como nós estamos estudando essa revista, e aqui, enquanto eu vou falando, você pode ir olhando a sua revista e pontuando esses aspectos pelos quais estou aqui discorrendo. Que o primeiro tópico foi breve Jesus voltará, a vinda de Jesus, a vinda de Cristo, que eu falei aqui para os irmãos, e também falei um pouco da promessa de Jesus, e o dia se aproxima. Jesus voltará, e não é preciso de acontecimentos externos para testificar da sua volta, meus irmãos. Nós já sabemos, a sua palavra é quem promete, então há uma necessidade que nós de estarmos em total vigilância. Nós precisamos, os crentes, estar atentos a tudo que nos cerca, a tudo que está ao nosso redor. Nós precisamos estar atentos. Por isso que o pastor Ezequiel Soares trouxe nessa revista, como tópico também, a exortação da vigilância. Ficar atento àquilo que as outras pessoas não conseguem ver, mas nós cristãos que temos a palavra como bússola, como orientadora, nós devemos estar atentos a todos os detalhes que nos mostram que Jesus se aproxima, que Ele está cada dia mais próximo da sua noiva. Então nós temos que ver aquilo que ninguém mais está vendo. Nós precisamos ler as entrelinhas do que acontece no universo. Então nós devemos estar sempre prontos, atentos, esperando o Senhor Jesus. Quando falo de pronto, não é a ideia de estarmos perfeitos, porque nós só vamos ter a perfeição quando nós estivermos com Cristo. Mas prontos de estarmos em vigilância, em constante oração, em constante vigilância para buscar ao Senhor e para aguardar a sua vinda. Então, nós vemos que existe alguns falsos profetas, né? Como já coloquei para os irmãos. Há igrejas, há doutrinas que falam que não haverá o arrebatamento, que o arrebatamento e a segunda vinda é a mesma coisa, e que vai se instalar um paraíso aqui na terra. Nós temos que ter cuidado com essas doutrinas. Nós devemos ouvir o que a nossa Bíblia fala e sermos orientados pelo Espírito Santo e guardarmos as boas doutrinas que a nossa igreja, a qual nós servimos, a Assembleia de Deus, sempre pregou e sempre compreendeu dessa forma, né? Sendo orientados pelo Espírito Santo. E nós temos essa certeza que Ele vai voltar. E a maior das certezas é que Ele virá buscar a sua eleita, buscar a sua igreja. Por isso nós precisamos estar vigilantes e não ficar olhando para as dificuldades, né? Porque nós precisamos saber que o Senhor Jesus, Ele está conosco, Ele está com os seus servos, Ele está com aqueles que entendem e compreendem a sua promessa, que Jesus voltará. E nós precisamos, meus irmãos, como diz aqui em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 20, que fala assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Como está a sua vida? Como está o foco da sua vida cristã? Você está procurando agradar a Deus? Eu me pergunto, estou
procurando agradar a Deus? E você também pode fazer essa reflexão. Eu estou me mantendo separado do pecado? Você também pode pensar nesse momento. Você e eu, nós amamos e acreditamos nessa vinda do Senhor e que nós seremos arrebatados? Ou nós estamos preocupados com as coisas da terra e não estamos conseguindo ver o que Jesus Cristo tem deixado como sinais para a sua igreja? Nós precisamos estar preocupados em morar no céu. Ou nós estamos preocupados em angariar bens aqui na terra? São perguntas que nós precisamos fazer para nós. São reflexões que nós precisamos estar trazendo para a nossa vida. E termos uma vida com fidelidade. Uma vida acreditando que Ele virá. Tendo fé na sua promessa. E tendo liberdade no seu Espírito Santo. Que é o que nos conduz. Que é o que nos leva para frente, para adiante. Olhando para a bendita esperança. Pois a fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Que se espera achar no crente. Nós possamos, meus irmãos, nos manter fiéis ao Senhor Jesus. E assim, amados, eu quero aqui trazer a vocês a nossa conclusão e ler para os irmãos. Vocês podem estar pegando suas revistas também, que eu creio que vocês devem estar unidos com suas revistas, com a Bíblia em mãos, e que nós possamos aprender mais do Senhor Jesus. E a nossa conclusão diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. E aí você pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições, meus irmãos, para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Assim como para o céu vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Essa é a nossa bendita esperança. Saber que Ele virá nos buscar. Então eu deixo aqui aos irmãos mais uma referência bíblica em Mateus capítulo 25 e versículo 13, que diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que nós possamos nos agarrar nessa bendita esperança e que vossos e nossos olhos estejam voltados para o nosso Rei dos Reis. Tenha uma boa aula e que nós possamos estar aqui mais e mais dias na presença do Rei. Fiquem com Deus. Fiquem vigilantes, fiquem atentos, pois não sabemos a hora e nem o dia que Ele virá. Muito obrigada a todos, que os irmãos possam se inscrever neste canal, que vocês possam curtir e que os irmãos também possam compartilhar essa aula com os outros alunos que não participaram, não sabem ainda do canal, que vocês possam estar compartilhando. Amém? Que Deus nos abençoe.